Muito bem, galera. Começando a segunda aula, né, da última aula, falamos de conjuntos. E essa aula nós vamos falar de conjuntos comparáveis, né? O conjunto comparável é aquele conjunto que tem os elementos dele estão no outro conjunto sem exceção. Então, para que isso aconteça, tem que ter uma relação de inclusão, ou seja, os elementos de um conjunto têm que estar dentro de um outro conjunto, né? Aí nós temos um exemplo, né? Antes, é compreensível falar que o A é comparável com o B se a união deles dois for igual à união do segundo com o primeiro e vice-versa, né? Quando isso acontecer, eles são conjuntos comparáveis. Observe o segundo exemplo, esse exemplo que fala dos conjuntos comparáveis, né? O conjunto A com 1, 2, 3, 4, 5, o conjunto B com 2 e 4. Se você analisar aí, ó, os elementos 2 e 4 eles estão dentro do conjunto A. Toda vez que isso acontecer, os conjuntos são chamados de conjuntos comparáveis. Ou seja, existe uma relação de inclusão aí. Qual é a relação de inclusão? B está contido em A. Portanto, são conjuntos comparáveis. Então, a gente tem o conjunto A aí, ó, no diagrama, 1, 2, 3, 4 e 5. E temos também o conjunto B, que também está lá dentro ó, do diagrama de A. Ó. 2 e o 4, ou seja, os elementos de conjunto B, 2 e 4, eles estão dentro do conjunto A, que é o conjunto com os elementos 1, 2, 3, 4 e 5. Toda vez que isso acontecer, os conjuntos são chamados comparáveis. Na sequência, nós temos igualdade de conjuntos. O próprio nome já diz o que é uma igualdade de conjuntos, são conjuntos que têm os mesmos elementos. Conjuntos que têm os mesmos elementos são chamados de conjuntos iguais. Vamos ver o exemplo aí. Temos aí um exemplo, o conjunto A e o conjunto B. O conjunto A nós temos uma equação de segundo grau, x ao quadrado igual a 9. Se nós formos tirar a raiz quadrada desse 9, nós vamos encontrar mais ou menos 3. Mais ou menos 3. Ou seja, o que é mais ou menos 3? São as raízes dessa equação aí. Ó. Ou seja, x vai ser igual a mais 3 e x vai ser igual a menos 3. No outro conjunto, no conjunto B, nós temos x menos 3, que multiplica x mais 3, tudo isso igual a zero. Aí a pergunta é a seguinte, qual o número que eu devo colocar no lugar do x, que fazendo toda essa multiplicação aí dê igual a zero? O único número que você colocar ali no lugar do x vai ser o número 3. Se eu colocar no lugar do x aí, esse primeiro x aqui, ó, que eu vou mostrar com o mouse, bem aqui, ó, onde estou apontando com o mouse, se eu colocar no lugar dele 1, 3, eu vou ter 3 menos 3. 3 menos 3 vai dar 0. Quando eu multiplicar o zero que vai dar aqui com esse x mais 3, ou seja, que vai dar 6, se eu colocar 3 aqui, eu tenho que colocar 3 aqui também. Então, eu vou ter 0 que multiplica 6, 0 que multiplica 6 vai ser igual a 0. Tá. Se eu colocar menos 3 aqui, e colocar também menos 3 aqui, que são as raízes dessa equação aqui, que deram duas raízes, mais 3 e menos 3, na hora que eu colocar bem aqui o menos 3 e colocar aqui menos 3, novamente bem aqui, ó, nessa parte aqui, ó, que eu estou mostrando com o mouse, eu vou ter zero, porque eu vou ter menos 3 mais 3 vai dar zero. Então, por mais que eu tenha um valor aqui no primeiro parêntese, quando eu multiplicar esse valor, qualquer que seja ele, por este que vai dar zero, quando eu multiplicar esse valor, vai dar sempre zero. Qual é a conclusão? Esse conjunto A aqui será igual ao conjunto B, porque os valores que vocês irão encontrar para x serão os mesmos, ou seja, mais 3 e menos 3. Tá? Então, é isso que acontece aí, por isso os conjuntos são ditos conjuntos iguais. Aí. Na sequência, nós temos o conjunto A, só para mostrar para vocês aí, o conjunto A com os elementos menos 3 e 3, e o conjunto B com os elementos menos 3 e 3. Portanto, o conjunto A é igual ao conjunto B. Essa é a igualdade de conjuntos. Tá? Simbolicamente, a gente pode colocar como? Olha aí, ó, simbolicamente. A vai ser igual a B, bem aqui, ó, A vai ser igual a B, se somente se, o símbolo aqui quer dizer se somente se, os elementos de A estão contidos no conjunto B, ou seja, o conjunto A está contido em B. Quando o conjunto A está contido em B, isso quer dizer que B também contém o A, ou seja, o B está contido em A. Quando o A está contido em B e esse símbolo aqui, que nem um verde, cabeça para baixo, quer dizer E. Quando é o contrário, quer dizer OU.
Então, quando você tem A contido em B e B está contido em A, a conclusão, os conjuntos são iguais. Vamos seguindo aí, falando de conjuntos disjuntos. O próprio nome já diz, né, que são conjuntos disjuntos. Não tem elementos comuns. Né? Não tem elementos comuns. Eu dei até o exemplo na sala de aula. Vamos imaginar que na sala de aula a gente tenha os elementos, os alunos do 8º ano e alunos do 9º ano. Ou seja, nós não temos conjuntos, não temos alunos representados por conjuntos comparáveis. Né? Nesse caso, aí seriam conjuntos disjuntos, ou seja, não tem elemento comum. São alunos tanto do 8º ano como alunos do 9º ano. Então, já que isso acontece, já que isso aí vai acontecer, nós não temos conjuntos comparáveis, serão chamados de conjuntos disjuntos. Vamos lá para a representação gráfica, como é que isso vai ficar aí? Ó? São dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. Observe que os elementos de A não fazem parte do conjunto B e nem do conjunto B fazem parte do conjunto A. Os elementos de A são 1, 3, 5, 7 e 9. Os elementos de B são 2, 4, 6 e 8. Então, se você observar, não tem elementos comuns. Quando os conjuntos não apresentam elementos comuns, eles são chamados de conjuntos disjuntos. Bem fácil, bem simples aí. Conjunto de conjuntos. Conjunto de conjuntos. É um conjunto cujos elementos são conjuntos. Vamos ver o exemplo aí. Temos o exemplo, conjunto F. Aí você tem cada elemento desse conjunto é representado por conjunto. O conjunto A, o conjunto B, o conjunto A e B, o conjunto A, B e C. Então, por eles serem elementos desse conjunto, você usa o símbolo de pertinência, não o símbolo de inclusão. Ou seja, o está contido, não está contido, contém e não contém. Você não pode usar esse símbolo, já que, apesar de serem conjuntos, mas eles representam elementos desse conjunto F aí. Na sequência, né, só para reforçar, os elementos de F também são conjuntos. Então, o elemento de F podemos representar como? Nós temos lá o elemento de A, que é o conjunto, pertence a F. Então, é correto dizer que o conjunto B, está contido em F? Não. Por quê? Porque apesar de estar sendo representado através de chaves aí, dentro de um conjunto que também está sendo representado por chaves, mas ele é um elemento. E já que é um elemento, ele não pode dizer que o conjunto B está contido em F. Não, isso é errado. Então, o correto seria colocar B, o elemento B do conjunto F pertence a F. Conjunto de potência. O conjunto de potência de um conjunto A, né, pode ser denotado daquela maneira ali, ó, P de A ou pot de A, ou seja, potência. É um conjunto também formado por todos os subconjuntos de A. Imagine o seguinte aqui, ó, vou colocar aqui o exemplo. Vamos imaginar que eu tenho aí 3 pessoas, né, a Maria, a Nara e o Paulo. Maria, Nara e Paulo. Os 3 vão para uma festa. Vamos imaginar essa situação aí, uma analogia bem simples. Então imagine que os 3 vão dançar separados, sozinhos. Então a Maria vai dançar sozinha, a Nara vai dançar sozinha e o Paulo vai dançar sozinho. Ok. Aí depois o que é que pode acontecer? A Maria pode dançar com a Nara, né? A Maria pode dançar com a Nara, a Maria aqui pode dançar com a Nara, e a Maria pode dançar com o Paulo, e a Nara pode dançar com o Paulo, certo? E os 3 podem dançar juntos também, e os 3 também não podem dançar, que no caso aí seria o conjunto vazio. Então vamos representar, para vocês entenderem melhor, os subconjuntos de A são os seguintes. Vamos lá. Primeiro temos a Maria, ela pode dançar sozinha. Depois temos quem? A Nara, ela pode dançar sozinha. Depois temos quem? O Paulo, ele pode dançar sozinho. Depois a Maria pode dançar com quem? Com a Nara. Depois a Maria pode dançar com quem? Com o Paulo. Depois a Nara vai dançar com quem? Com o Paulo. Tá? Então esses aí que vocês estão observando são subconjuntos. São as maneiras de como você pode representar eles de forma diferente. E por último, os 3 podem dançar juntos. Né? Podem dançar juntos, os 3 juntos lá. Ó. Maria, Nara e Paulo. E, para finalizar, nenhum dos 3 pode não dançar. Podem ficar lá na festa só observando. Ou seja, como é que a gente pode representar isso? Através do conjunto vazio. Conjunto vazio. Então nós temos quantos elementos aqui? Ó, 1,
quantos subconjuntos? 1, que é o conjunto potência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 subconjuntos de um conjunto matriz, que é o conjunto A, que tem 3 elementos. Tá? Então, o conjunto potência de A são esses elementos aí que estão colocados aí. Ó. Potência de A, da forma como eu falei lá, que poderia ser mencionado, você pode escrever assim, P, parêntese, A, fecha parêntese igual. Aí nós temos os elementos, temos bem aqui os elementos. Primeiro subconjunto, M, N, P, MN, MP, NP. Acabou, ó. Tá? Então você começa com quem? 1 e 1, depois 2, 2, 2, depois 3 e depois por último vazio. Tá? Nós temos 8 elementos aqui, que é o conjunto potência. Tá? Na sequência, vamos ver o que, é que temos mais aqui. Aí só coloca aí quantos elementos tem o conjunto potência de A. Aí você vai colocar 8 elementos. Né? Essa seria a resposta para vocês darem nos seus cadernos. Lembrando que isso daqui é uma aula que já foi dada na turma 901 da manhã. Os alunos da turma 901 da tarde ainda irão ver essa parte aí, né? Mas já vai estar disponível aí no canal para vocês já irem logo se familiarizando, né, com a explicação. E a explicação será a mesma da sala de aula, então você já pode ir logo tirar a sua dúvida aí para chegar ou até mesmo escrever no seu caderno, né? Você já pode assistir e escrever no seu caderno. Né? Tudo isso que está sendo colocado aí será dado em sala de aula para você tirar suas dúvidas e já ir logo preparando a sua pergunta, caso não entenda algo que você assistiu. Vamos falar de união de conjuntos, né? A união também é algo bem simples. Você tem o conjunto A e tem o conjunto B, os elementos do conjunto A você vai unir com os elementos do conjunto B. Por que você vai unir? Porque é união de conjuntos. Então, os elementos de A unido com os elementos de B, você vai ter um conjunto grande que será o resultado dessas duas uniões. Vamos ver aqui um exemplo. Nós temos aqui o conjunto A. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. O conjunto B, 5, 6, 7, 8 e 9. O que, é que você vai fazer? Você vai unir os dois conjuntos. Como? Assim, ó. Dessa forma aí que está aparecendo a animação. Você unir os dois conjuntos e aí você tem um único conjunto com os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, aqueles dois conjuntos, aqueles três elementos que repetiram, que estavam repetindo ali no conjunto A e no conjunto B, eles irão aparecer uma única vez. Eu já falei anteriormente na cardinalidade sobre conjuntos que os elementos contam apenas uma vez. A repetição deles não vai contar para nós aqui. Então, a animação novamente aí, mostrando que a união será todos os elementos que vocês estão vendo aí, ou seja, do 1 até o 9, tá? Só para completar, a união de forma matematicamente escrita, né? De forma simbolicamente ali, ó, de vermelho, que vocês estão observando aqui embaixo onde eu estou apontando com o mouse. O que é que nós temos aqui? X está o quê? Eu vou pegar os elementos que pertencem a A, ou seja, eu vou pegar um X que pertence a A ou um X que pertence a B. Tá? O símbolozinho aqui para cima quer dizer ou, quando ele é para baixo quer dizer E. Então você vai pegar os elementos de A, que pertence a A, ou os elementos que pertencem a B, e vai unir tudo, como nós fizemos aqui. Ó. Unimos os elementos do conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e os elementos do conjunto B, ó, lá em cima, ó, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, 5, 6 e 7 que repetem, você coloca uma única vez. Então, essa daí é a união. União quer dizer unir todos os elementos sem repetir nenhum. Na sequência, nós temos a representação gráfica desses conjuntos. Representação gráfica usando conjuntos não comparáveis. Tá? Quando os conjuntos são não comparáveis. Quando os conjuntos são não comparáveis, vai acontecer isso aí. Ó. Nós temos o conjunto A e o conjunto B. Observem que parte dos elementos, ou seja, essa parte aqui, ó, que estou mostrando com o mouse, essa parte desses elementos, eles não estão aqui dentro do conjunto A. Tá? Somente essa parte aqui, ó, do bico da figura aqui, né, desse hexágono, aqui, ó, somente essa parte aqui, esse bico dele, é que está dentro do conjunto A. Ou seja, o que quer dizer isso aí? É que tem elementos aqui que também são elementos de A. Mas tem elementos aqui, ó, nessa parte que está fora aqui, que não está dentro de A, que não fazem parte do conjunto A. Quando isso acontece, eles são conjuntos não comparáveis. Tá?
Mas na união, o que você vai fazer? Você vai unir tudo, até os elementos que a gente estão aqui. Então como é que vai ficar? Olha aí como é que vai ficar o desenho todo aí, ó. Tudo unido, tudo amarelão aí. Uniu tudo. Vamos continuar falando de... E quando eles são comparáveis? Vamos pegar de novo novamente o conjunto universo U, o conjunto A, e dentro do conjunto A nós temos o conjunto B. Ou seja, os elementos de B fazem parte do conjunto A. O que você vai fazer? Vai unir tudo. Ou seja, os elementos de B são elementos de A. Portanto, a união será o próprio conjunto A. Vai ficar assim, ó. A união B vai ser igual ao próprio conjunto A. Por quê? Porque os elementos de B fazem parte do conjunto A. Na sequência, nós falamos de conjuntos disjuntos. Né? Conjunto disjuntos. O próprio nome já diz, conjunto disjunto. Então, temos novamente aí o conjunto diverso, temos o conjunto A e temos o conjunto B. Observem aí, ó, o conjunto A, esse que está aqui de vermelho, e o conjunto B, este que está aqui, que estou mostrando com o mouse, é de verde. Então, observe que eles estão separados aqui, ó. Não estão em nenhum momento próximos um do outro, estão separados. Separados, não estão, não digo nem próximos, eu digo assim mesmo, parte dele fazendo parte, fazendo uma parte do conjunto B fazendo parte do conjunto A. Não está acontecendo isso aqui, ó. Estão totalmente separados, nenhum está tocando no outro aqui. Quando isso acontecer, é porque os elementos daqui do conjunto B não fazem parte, nem tem nenhum igual ao conjunto A e vice-versa. Logo, os conjuntos são conjuntos disjuntos. Mas, por isso, o que é que vai acontecer? Olha aí, ó, você vai unir tudo, uniu tudinho. Não interessa se são elementos diferentes ou não, mas na união o que vale é você pegar os elementos de A e unir com os elementos de B, mesmo que não tenham nenhum elementos comuns. Vamos falar na sequência das propriedades da união, né, desses conjuntos. Quando pega os elementos de A unido com os elementos de B, os elementos de A, quando você une os elementos de A com os elementos de A, vai ser igual ao próprio conjunto A. Imagine que você tem os alunos do nono ano, e aí você vai unir com os mesmos alunos do nono ano, ou seja, vai dar os próprios alunos do nono ano. Se você unir os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B, esse resultado será igual se você fazer o contrário, né? Fazer a união dos elementos do conjunto B com a união dos elementos do conjunto A. A terceira propriedade nós temos. Se você pegar o conjunto A e unir com o vazio, ou seja, unir com ninguém, né? Imagine que você tem R$3. Se você pegar R$3 e juntar com o nada, vai dar os R$3. Né? O nada significaria aí o conjunto vazio. Quarta propriedade, se você pegar o conjunto A, né, e unir com o universo, ou seja, o conjunto A está dentro do universo. Então, se você pegar o conjunto A e unir com o universo, você dá o próprio conjunto universo, porque os elementos de A fazem parte do conjunto universo. A próxima propriedade, propriedade número 5, se você unir o conjunto A com o B, depois unir com o C, vai dar a mesma coisa se você unir o A e deixar ele separado com o resultado da união de B com C. Então, também é válida a propriedade. Tá? A última propriedade, propriedade número 6, se você unir o A com B e dá vazio, isso significa dizer que o A é vazio e que o B é vazio também. Tá? Então, a propriedade é válida aí. Para que A unido com B seja nada, então o A não vai ter que ter nada e nem o B também tem que ter nada. Então, vai ser igual ao vazio, tanto o A quanto o B. Interseção de conjuntos. Na anterior falamos de união, agora interseção. O que seria interseção? Seriam os elementos comuns, ou seja, elementos que estão num conjunto e que estão no outro ao mesmo tempo. Ou seja, pertence a A e pertence a B. Nós temos o exemplo, aí, novamente, um exemplo idêntico usado pelo conjunto da união. Nós temos os mesmos elementos com o mesmo conjunto lá. O conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O conjunto B, 5, 6, 7, 8 e 9. Tá? Quando você for vou fazer a animação novamente aqui, ó, olha aí. Tá? O que vocês perceberam? Que tem elementos comuns. Quem são os elementos comuns? O 6, o 5 e o 7. Ou seja, o 5, o 6 e o 7. São elementos que pertencem ao conjunto A e que também estão lá no conjunto B. Tá? Então, qual seria a interseção? Somente a parte do meio. Essa parte do meio, né? Que são o quê? Os elementos que estão num conjunto e que estão no outro. 6, 5 e 7. Ou 5, 6 e 7.
Então, nós temos a representação, a interseção AB, é esse U aí de cabeça para baixo, esse U bem aqui de cabeça para baixo, que estou mostrando com o mouse, é igual a quem? O 5 que está aqui, o 6 e o 7. Esses elementos aqui elementos que estão no conjunto A e que estão no conjunto B. Certo? Se eu quisesse unir tudo, aí seria a união de todos eles. Mas não é esse o propósito da questão. Tá? Então você tem aí, como é que você vai representar simbolicamente? Você vai pegar os elementos que pertencem a A, E, olha como mudou agora aqui, ó, não é mais O, é E. E os elementos que pertencem a B. Ou seja, quem são os elementos que pertencem a A e os elementos que pertencem a B? 5, 6 e 7. Então, isso representa o quê? Representa a interseção de conjuntos. Aí lá em cima, o conjunto A, você pode discriminar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Conjunto B, 5, 6, 7 e 8. Então, isso aí é a interseção de conjuntos bem simples, também bem trivial, para você analisar e comparar e fazer as suas observações, entender de forma bem prática. A representação gráfica é a mesma coisa que foi feita com o conjunto união. Nós também vamos falar aí usando os conjuntos que são não comparáveis, conjunto união novamente, conjunto universo. Nós temos o conjunto A e temos o conjunto B. Né? Quem seria a interseção? A interseção seria só essa parte aqui do meio, só isto aqui, ó. Só essa parte que está de azul aí, ó. Tá? Então a interseção B vai ser a parte que está comum, ou seja, essa parte aqui. Isto aqui não vale, nesse aqui para a gente também não interessa. Então, na sequência, nós temos quem? E quando eles são comparáveis? Ou seja, um está dentro do outro lá. O conjunto universo novamente, o conjunto A, e eu tenho o conjunto B. Está aí, ó. Então, os elementos do conjunto B eles vão ser elementos do conjunto A. Quando isso acontecer, é porque eles estão dentro do conjunto A. Ou seja, os próprios elementos de B estão dentro do conjunto A. Então, a interseção vai ser quem? Vai ser essa parte aqui, ó, que representa o conjunto B. Então, quando você pegar A interseção B, vai ser igual a B. Por quê? Porque os elementos de B fazem parte dos elementos do conjunto, fazem parte do conjunto A. Vamos na sequência falar de conjuntos disjuntos. Novamente aí o conjunto universo, nós temos os dois elementos, igualzinho como aconteceu na união. E não tem, olha só, não tem elemento aqui que seja igual a algum daqui do B. E vice-versa, não tem nenhum em B que seja igual a algum elemento do conjunto A. Se você não tem nenhum elemento aqui que seja igual aqui, nem vice-versa, qual é o resultado de A inter B? De A interseção B? Conjunto vazio, ou seja, não teremos elementos. Certo? Então vamos continuar aí, galera. Vamos ver, falar das propriedades aí. Não liguem para esse bonequinho que está dançando aí para tirar a atenção de vocês. Vamos ver aqui conjuntos da interseção. Se eu fazer, as propriedades são idênticas da união. Se for fazer aqui A interseção A, vai ser igual a A. Né? A interseção B vai ser igual a B interseção A, também a propriedade é válida. O que mais aí? A interseção com o vazio vai ser igual ao próprio vazio. Por quê? Porque o vazio, como ele faz parte de qualquer conjunto, então ele vai estar também lá no conjunto A. E quando você for fazer a interseção de conjunto vazio que está no A com o conjunto vazio que está aqui, vai ser igual ao conjunto vazio. A quarta propriedade. Se você pegar o conjunto A, a interseção com o universo, existem elementos do conjunto A que estão dentro do universo. Então, quem seria a interseção? Somente o conjunto A. Também é válido. Quinta propriedade, se você fazer a interseção de A com B e depois a interseção com C, vai ser igual à própria interseção dos três lá, ou seja, não vai mudar nada. Então, a propriedade também é válida. E a outra propriedade, se você for fazer a interseção de B com C e depois for fazer a união com o A, será a mesma coisa se você for pegar a união de A com B e depois fazer a interseção da união de A com C. Ou seja, a propriedade também é válida aí. A sétima propriedade, sétima não, seria uma espécie de sétima propriedade, mas é apenas só para ilustrar que se você mudar a ordem aí das operações, a primeira interseção para depois a união, né, o procedimento é o mesmo, não vai mudar nada. A única coisa que vai mudar é que a interseção B unido com a interseção C vai ser igualzinho ao resultado de B interseção C, de B união C, feito a interseção com A. Então as propriedades tanto da interseção quanto
da união, elas são bem parecidas uma com a outra. Isso aí praticamente o mesmo padrão. Diferença de conjuntos. Né? Diferença de conjuntos. O que seria diferença de conjuntos? O próprio nome já diz, né? Sinal de menos, ou seja, A menos B. O que quer dizer isso aí? Quer dizer o seguinte, você vai pegar os elementos que estão em A, né? Olha aí, ó, os elementos que estão em A, mas que não estão em B, ou seja, elementos que pertencem a A e que não pertencem a B. Vamos pegar um exemplo aqui, novamente o mesmo conjunto, aí, o conjunto A e o conjunto B, nós vamos fazer daqui a pouco a animação, os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para o conjunto A, os elementos 5, 6, 7, 8, 9 para o conjunto B. Fazer a animação, olha lá, fizemos a animação, e aí a pergunta, o que a pergunta é A menos B. O que quer dizer A menos B? Você vai pegar os elementos de A, né, que fazem parte de A, mas que não pertencem a B. Quem são os elementos que fazem parte de A, mas que não pertencem a B? Eu vou voltar novamente aqui à animação. Tem elementos aqui no conjunto A, que eu estou mostrando com o mouse, ou seja, estes três aqui, ó, 5, 6 e 7, esses três elementos, eles estão aqui dentro. Não interessa para a gente, o que vai interessar é o seguinte, ele quer só os elementos que pertencem a A e que não pertencem a B. E daqui desses elementos que pertencem a A, que não estão aqui em B, quem são eles? O 1, o 2, o 3 e o 4. Se você observar, os elementos 1, 2, 3 e 4, eles não estão aqui. Ó. Então, é só esse que interessa. Aí você vai dizer, não, professor, mas e o 8 e o 9? Não poderia também entrar como resposta? Não, meu amigo. Qual é a explicação? É A menos B, não é B menos A. Então, o que é que interessa aqui? Interessa pegar os elementos que estão em A, mas que não estão em B. Não é para fazer quem está em B que não está em A. Não é o contrário. É A menos B. Então, você vai pegar aqui, vamos voltar para a animação. Ó. Você vai ter novamente aí. Ó. E aí nós teremos quem? Somente essa parte que está em amarelo ali, ou seja, o 1, esses dois aqui, ó, 1, 2, o 3 e 4 são elementos que estão em A, mas que não estão em B. O 5, o 6 e o 7 não vão entrar aqui porque eles fazem parte do conjunto B. Portanto, não nos interessa. Na sequência, nós temos aí ó, A menos B. Quem é A menos B? Resposta 1, 2, 3 e 4. Matematicamente, né, simbolicamente, nós temos que A menos B vai ser igual a que um x tal que são elementos que pertencem a A, ou seja, um x que pertence a A, e um x que não pertence a B, ou seja, são elementos que pertencem a A e esses mesmos elementos que não pertencem a B, certo? Pertence a A, não pertence a B. Nós temos lá em cima a mesma representação mostrando para vocês a diferença de conjuntos. Né? Aí a pergunta é, A menos B é igual a B menos A? Né? O conjunto B menos A, que se representa por B menos A lá em cima, é o conjunto formado por todos os elementos que pertencem a B e não pertencem a A. Okay? Aí nós temos o nosso pequeno exemplo, novamente, né? O conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e o conjunto B, 5, 6, 7, 8 e 9. Vamos fazer novamente a animação aí, ó. O que vocês estão percebendo? Os elementos que fazem parte de A, mas que não fazem parte de B, quem são? 1, 2, 3 e 4. E quem que faz parte de B que não faz parte de A? Ou seja, que será B menos A. Só o 8 e o 9. O 8 e o 9, eles estão aqui, ó, fora. Estão fora do conjunto A. Então, eles não pertencem ao conjunto A. Ou seja, que tipo de expressão é essa daqui que está em amarelo? B menos A. Okay? E se fosse A menos B? Seria só essa parte aqui, ó, 1, 12, 13 e 4. Portanto, A menos B é igual a B menos A. A resposta é não. A resposta é não. Tá? A resposta não está correta dizer, não está correto dizer que A menos B é igual a B menos A. Então, nós temos a resposta aí, ó, B menos A é igual a 8 e 9. Simbolicamente, matematicamente, nós temos que B menos A vai ser igual a um x, tal que x pertence a B ou I. Esse mesmo x não pertence a A, ou seja, são elementos que estão em B, mas que não estão em A. Só tem 2, o 8 e o 9. Então é isso, galera. Na próxima aula nós vamos postar novamente um outro vídeo. Essa aí é uma parte que eu ainda não passei para nenhum dos dois, do nono, nem da manhã nem da tarde. Aproveite para dar o seu like, para se inscrever, para tirar sua dúvida, mandar seu comentário